Inacreditável? Só tenho 12 anos, acabei de ingressar no ensino médio, mas já incriminei meu professor, minha melhor amiga e até a mãe dela. Pra falar a verdade, eu nem tinha intenção de fazer isso, foi uma coincidência. Todo mundo me chama de Sam, mas minha mãe me chama de Samantha. E toda vez que eu ouço meu nome completo, congelo de tanto medo. Brrr. Sabe, minha mãe é muito severa e faz questão de que algumas regras sejam cumpridas. Geralmente, é ela quem as inventa. Por exemplo, toda sexta-noite, nossa família inteira tem que se reunir e ir ao restaurante preferido dela. Mamãe chama esse encontro de o grande jantar, pronunciando as palavras com tanta severidade e firmeza que ninguém sequer cogita a possibilidade de não participar dele. Então, em uma dessas noites de sexta-feira, enquanto eu quase morria de tédio em mais um grande jantar, estava sentada à mesa do restaurante, bocejando e mexendo no macarrão sem gosto com o garfo. Minha mãe falava sobre alguma coisa em voz alta, e eu estava torcendo para que aquele martírio acabasse logo. Poderia ter sido apenas mais uma noite familiar horrível, se eu não tivesse visto a mãe da Mônica sentada em uma das mesas vizinhas. Ah, esqueci de apresentar. A Mônica é a amiga da qual eu falei no começo deste vídeo. Nós estudávamos juntas e eu ia sempre à casa dela, então me lembrava bem da mãe dela, e achei que seria legal ir até lá para dizer um oi. Mas meus planos mudaram drasticamente quando olhei para o homem com o qual a mãe da Mônica estava jantando. Era o Sr. Fitzpatrick. Dá pra acreditar? O Sr. Fitzpatrick! Ah, desculpe, esqueci de novo, né? Você não tem ideia de quem ele é. Se trata do meu professor de Ciências Sociais. Detesto as aulas dele, e ele não é uma pessoa com a qual eu gostaria de conversar na presença da minha mãe. Então, tentei me esconder atrás de um guardanapo para que meu professor não me visse. Eu sabia que a mãe da Mônica era solteira, e ainda me lembrava de uma história desagradável que aconteceu quando ela e eu ainda estávamos no ensino fundamental. Na época, os pais dela estavam no meio dos trâmites do divórcio. Nossa, nem gosto de lembrar disso, mas já que comecei, vou contar tudo. Quando deram entrada no divórcio, eles não chegaram a um acordo sobre a guarda da Mônica e estavam literalmente tentando dividir a filha ao meio, como se ela fosse um pedaço de torta. Havia uma história tenebrosa de que o juiz é que decidiria com quem a Mônica ficaria, mas não me lembro dos detalhes, pois eu só tinha 11 anos na época e não entendia muito sobre essas coisas estranhas dos adultos. Um dia, quando estávamos na escola, o pai da minha amiga apareceu no meio da aula e exigiu que a professora deixasse a Mônica sair com ele. A professora, claro, sabia do processo de divórcio e suspeitou de que ele estivesse tramando alguma coisa. Então, ela não autorizou. Mas ele foi bastante persistente. Fez um barraco na frente de todos os alunos e professores. A professora até queria ligar para a polícia, porque algumas aulas, incluindo a nossa, tinham sido canceladas por causa dele. Mas nós éramos crianças e ficamos felizes com aquilo. Quando a mãe da Mônica chegou na escola, o barraco continuou. Mas mais tarde, eles acabaram chegando a um acordo. Parece que a Mônica tinha finalmente respondido com firmeza que queria ficar com a mãe e que não queria que o pai a atormentasse de novo. Depois disso, ele ficou tão furioso com ela que até hoje não quer vê-la nem pintada de ouro. E quando minha mãe ficou sabendo desse drama, que acabou marcando nossa escola tranquila e pacata, julgou muito a mãe da Mônica. Disse que uma mulher decente jamais permitiria que aquilo acontecesse, principalmente em público. Ela não me proibiu de ser amiga da Mônica, mas não quis papo com a mãe dela. Quando eu ia à casa da Mônica e minha mãe vinha me buscar, sempre me esperava dentro do carro. Então, como você pode ver, eu tinha 1 milhão de motivos para não chamar a atenção da mamãe para aquele casal. Mas eu continuava de olho neles. Afinal, era bem mais interessante do que ouvir minha família falando deles mesmos. E aquele foi só o começo do show. Em menos de 5 minutos, a mãe da Mônica e o Sr. Fitzpatrick começaram a se beijar. Sim, é isso mesmo, eles se beijaram. Fiquei terrivelmente constrangida. Eu não tinha percebido que os dois estavam em um jantar romântico. Mas além de constrangida, eu também estava surpresa. Aquele não era um casal qualquer. Era meu professor e a mãe da minha amiga. Como era possível? Observei aqueles pombinhos apaixonados mais um pouco e depois vi que precisava fazer outra coisa. Minha mãe estava observando os participantes do grande jantar e logo descobriria que eu estava olhando para o casal ao lado. Aí ela iria suspeitar de alguma coisa e com certeza iria até a mesa deles. Tentei focar no meu macarrão,
Mas depois da cena nojenta que havia presenciado, meu estômago já não aceitaria mais nada. Eca! Algum tempo se passou, mas não conseguia tirar da cabeça a cena do meu professor beijando a mãe da minha amiga. Toda vez que via a Mônica na escola, eu queria bombardeá-la de perguntas. Por que ela não tinha me contado tudo? A Mônica e eu não éramos amigas muito próximas, mas nos conhecíamos desde a infância, estudamos juntas por um bom tempo e ainda tínhamos algumas aulas em comum no ensino médio, inclusive a do Sr. Fitzpatrick. Ultimamente nós quase não saíamos juntas. Mas diga-me, isso é motivo para esconder de mim que a mãe dela está namorando nosso professor? Acho que não, né? Eu estava morrendo de curiosidade, mas não tinha ideia de como conversar sobre aquilo com a Mônica. E não conseguia bolar nenhum plano. Ela estava mais calada do que antes e estava menos acessível de modo geral. E aí percebi uma coisa. A minha amiga não queria conversar com ninguém porque estava com medo de falar sobre a mãe. Mas por quê? Bem, claro, a fofoca se espalharia rapidamente pela escola, mas por que esconder a verdade? A cada dia que passava, eu ficava mais curiosa e comecei a espionar a Mônica na escola, todos os dias. E finalmente notei uma coisa estranha. Não muito tempo atrás, nós havíamos feito uma prova na aula do Sr. Fitzpatrick, muito difícil por sinal. Pensei tanto e me esforcei tanto que literalmente mastiguei meu lápis enquanto tentava responder as perguntas, mas ainda assim fui mal na prova. E a Mônica tirou um A. Nós mostramos nossas notas uma para a outra, e então eu tinha certeza da nota dela. E aquilo era muito estranho. Veja bem, me lembro bem de que, desde o ensino fundamental, a Mônica não era uma aluna exemplar, e eu sempre fui um pouquinho mais inteligente que ela. E embora não fosse muito boa em ciências sociais, eu não era tão mal a ponto de ser reprovada em uma prova na qual a Mônica havia passado de forma brilhante. Então, decidi que da próxima vez eu perguntaria de novo que nota ela tinha tirado na prova de ciências sociais. A próxima vez chegou e a história se repetiu. A Mônica tirou outro A na prova do Sr. Fitzpatrick, enquanto eu fiquei com um C. Mas você não imagina o quanto eu havia estudado para aquela prova. Praticamente abandonei meu videogame, não saí para passear e quase não abri o YouTube. Estudei pra caramba. Mas por algum motivo, a Mônica recebeu uma nota bem maior que a minha. Aquilo não podia ser pura coincidência. Não perguntei diretamente para ela por que o Sr. Fitzpatrick estava sempre lhe dando um A, mas perguntei sobre as outras notas dela. A Mônica nem desconfiou da minha pergunta e falou abertamente sobre todas as notas que havia recebido ao longo do semestre. E sabe o que eu ouvi? A minha amiga não tinha ganhado um A sequer, além dos da aula de ciências sociais. E mais, nem tinha tirado um B, só Cs, e esses suspeitos As do Sr. Fitzpatrick. Claro, não consegui me conter, e fiquei furiosa. E aí uma coisa aconteceu, e me envergonho muito disso. Minha mãe acompanha fielmente meu progresso na escola, e faz todos os professores falarem sobre minhas notas para ela. O Sr. Fitzpatrick, com suas ciências sociais, não fugia à regra, e a mamãe ficou sabendo dessas duas provas nas quais eu havia quase reprovado. O tempo fechou para mim lá em casa. Minha mãe me colocou no meio da sala e me passou um sermão por um bom tempo. Mas antes de anunciar meu castigo, eu gritei, no impulso, dizendo que não tinha sido culpa minha. Falei que havia me esforçado muito para tirar notas boas, mas que aquela era uma matéria muito complexa e que só uma aluna tinha ganhado A na prova, e que era a Mônica, e só porque a mãe dela estava namorando o professor. A cara da minha mãe mudou imediatamente. E ela me perguntou, com uma voz totalmente calma, tudo o que eu sabia. No dia seguinte, foi até a escola e exigiu que a administração demitisse o Sr. Fitzpatrick. A mamãe disse que o relacionamento de um professor com a mãe de um aluno era antiético e perigoso para todos, para os alunos, professores e até para a reputação da escola. Alguns dias depois, a Mônica, que claro, nem desconfiava da visita da minha mãe à escola, conversou comigo pela primeira vez depois de um bom tempo e me contou tudo sobre a mãe dela e o Sr. Fitzpatrick, que ele era bem legal, que havia se apegado muito a ele e que gostaria muito que o nosso professor fosse o pai dela. Era por isso que ela estudava a matéria dele com tanta disciplina, para agradá-lo e apoiá-lo. Porém, tinha sido tudo em vão, pois o professor dava mais valor ao trabalho e à sua posição na escola, já que tinha largado a mãe dela para não perder o emprego. Agora eu não sei como falar tudo para Mônica, mas tenho que fazer isso. Contei essa história aqui para ter certeza de que estou pronta para me abrir com a minha amiga. Por favor,
Curta este vídeo para me apoiar, pois eu realmente